Olá, boa tarde pessoal. Vou tentar montar mais um videozinho aqui para tentar explicar essa questão aí em cima que a Janaína, desculpa, que a Janaína me pediu ontem à noite, e aí eu estava trabalhando também por outras questões de outros trabalhos, não consegui responder ontem, mas essa questão aí eu vou dar uma lida nela também, mas essa questão da imagem que está aí, eu vou colocar o link, né, direto no post com a imagem, então ao escutar o vídeo, vocês sabem que é referente à questão que está postada em cima, mas eu vou dar uma lida nela também, se por acaso surgir alguma dúvida, me escrevam depois. Volto a dizer, pessoal, eu não tenho condição de ficar... Não tive, desculpa, a chance de ir, então isso aqui é um artifício que eu estou usando para poder ajudá-los, né? Mas seria mais proveitoso se existisse aí um grupo de questões das quais vocês tiveram mais dúvidas, e aí eu montaria um vídeo falando sobre todas elas, né? E fim de semana eu tenho um problema de acesso à internet, porque eu vou para Volta Redonda para aplicar a prova. A internet na casa da mamãe é um tanto quanto problemática. A gente pode dar um jeito, mas o ideal era que essa lista chegasse para mim hoje. Tá? Não abusem também, hein, pessoal. Não coloquem lá 30 questões, porque não vai dar para comentar todas, né? Pois bem, essa questão aí, ela é uma questão relacionada à seleção natural dependente de frequência, e você encontra a explicação sobre esse tema no módulo 2 do CDR, cadê? Tá aqui, aula 14, página 70 e página 71. Aliás, nessa página 70 e 71, ele conta um exemplo rigorosamente semelhante ao que está pedindo na questão. Então, uma leitura ali breve, você consegue resolver a questão. Então, vamos lá. Bom, em muitas plantas existem sistemas de autoincompatibilidade, em que, se os gametas masculino e feminino têm o mesmo alelo em um dado loco, a semente formada na sua união não é viável, ou seja, a autoincompatibilidade não vai permitir a formação de semente, consequentemente um novo indivíduo, uma nova plantinha, se os gametas encontrados, né, na plantinha feminina com um pólen, se esses gametas forem iguais, não vai ter formação de semente. Então vamos lá. Imagina que nesse loco a população tenha dois alelos, A e B, com frequências de 0,1 e 0,9 respectivamente. Ou seja, A 0,1 e B 0,9, ou seja, extremamente frequente. Tem muito alelo B na população, né, nos gametas masculino e feminino dessa população de plantinhas aí. Bom, imagine dois alelos, um com o alelo A e o outro com o alelo B. Imagine dois gametas, um com o alelo A e o outro com o alelo B. Qual deles terá mais chance de formar uma semente? Bom, pessoal, se o sistema é de autoincompatibilidade, gametas que tiverem o mesmo alelo não formarão sementes, não terão chances de formar semente, porque vai ser autoincompatível. Logo, se eu tenho 0,9 de B e 0,1 de A, qual é a tendência de qual alelo aí, qual gameta que vai portar qual alelo que vai ter maior chance de formar semente? Bom, fica claro, né, que vai ser aquele alelo que tiver menor frequência, porque vamos imaginar, eu tenho um grão de pólen, né, ele porta um alelo. Lá no óvulo, né, lá no ovário da florzinha feminina, eu tenho um outro gameta ali, o gameta feminino, que vai poder ter o alelo A e o alelo B. Juntando as frequências de todos esses alelos, desses gametas, 0,1 para A e 0,9 para B. Então significa que numa proporção assim, eu tenho 9 a cada 10 gametas formados, 9 serão B, 1 vai ser A. Então, se eu tenho aqui, ó, na flor feminina, um gameta esperando
o grão de pólen chegar com outro gameta para formar a sementinha, qual vai ter mais chance de formar semente? Cara, se 90% é B, 10% é A, e a ideia é selecionar o que está de diferente, autoincompatível, então a chance do alelo A, por ser mais raro, formar semente é maior. Por quê? Eu tenho aqui, ó, 90% de B, 90% de B no pólen. Se bater aqui, B com B, não vai gerar. Então, a chance de selecionar A é grande por causa do sistema autoincompatível. Então, a primeira resposta é o alelo A, devido à sua raridade. Como a autoincompatibilidade seleciona coisas diferentes, eu tenho pouco alelo A na população, muito alelo B. Se tem muito alelo B, a planta vai deixar de selecionar o alelo B vindo do pólen e vai selecionar o A por ser diferente. Então, por isso o A, nesse momento da população, vai ter mais chance de formar semente, devido a esse sistema de autoincompatibilidade. Bom, o que acontecerá com o tempo com a frequência do alelo B? Veja bem, 0,1 para A no início, 0,9 para B. Bom, o sistema autoincompatível vai proporcionar cada vez mais o aumento da seleção do alelo A. Então, um grão de pólen que portar o A vai gerar uma semente. Essa semente vai gerar uma planta que vai florescer, que vai formar flores. A frequência do A, então, começa a aumentar. Começa a aumentar e, consequentemente, o que vai acontecer com a frequência do alelo B, que é a pergunta da questão, vai começar a diminuir ao longo do tempo, visto que eu começo a selecionar cada vez mais o alelo A. Bom, imagine que ocorrerá depois de muitas gerações de seleção e responda. Que tipo de seleção está ocorrendo? Veja bem, se no momento eu escolho, eu começo a selecionar A, né? A começa a aumentar de frequência. Aí quando começar a aumentar muito de frequência, a autoincompatibilidade vai começar a deixar de selecionar, porque eu vou começar a ter A ali na flor feminina, vou começar de selecionar o alelo A vindo do pólen. Então a frequência do alelo A começa a diminuir ao longo do tempo, aumenta e diminui, devido a esse processo de seleção dependente da frequência, seleção dependente da frequência do alelo. Tá claro isso? E a outra questão é como essa seleção afetará um alelo novo que apareça por mutação nessa população. Então significa que eu tenho o alelo A e o alelo B, e eles, né, ficarão oscilando aí, serão muito selecionados, pouco selecionados, dependendo da frequência que eles tiver naquele momento da população. E aí surge um alelo C, por mutação, um terceiro. Galera, autoincompatibilidade. Quero selecionar o que é diferente. Surgiu algo novo na população, um alelo C. O que vai acontecer com ele? Vai começar a ser selecionado, porque é novo, né? Quando bater A, eu tenho A e B. C surgiu. Opa, A com C rola de produzir semente. B com C rola de produzir semente, porque são diferentes. Então, a frequência do alelo C, ou seja, desse alelo que entrou por mutação, ele é raríssimo, né? Começa a ser selecionado e o alelo C tende a aumentar de frequência depois de milhões de anos aí de processo de seleção. Deu para entender, pessoal? Se não deu, bota as perguntas aí que na medida do possível eu vou tentando responder. Valeu, espero ter ajudado. Nem sempre dá para ajudar pessoalmente, né? Mas a gente tenta se esforçar aí o máximo possível. Valeu, galera, boa prova para todos.